Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não deixe de se inscrever aí no canal. Já vai deixando o seu like e compartilhem com seus amigos essa palavra maravilhosa do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. E que nós estamos no momento que eu declaro que haja exaltação do nome do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida e em todo esse Brasil maravilhoso, em toda a nossa nação. E todos que amam a Deus, Deus vai relembrar no dia de hoje o relacionamento nosso com Deus. Isso é uma coisa tremenda e maravilhosa. Então eu vou fazer a leitura de dois trechos da Bíblia e nós vamos linkar um com o outro para falar desse relacionamento que Deus deseja de nós com Ele. Isso é maravilhoso. Então nós vamos meditar, né, como uma oração, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 24 até o 25. Vamos ler aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Louvado seja Deus nas alturas. Então vamos meditando aí um pouquinho para lembrar da grandeza do Deus Altíssimo. Na semana passada nós falamos sobre oração, confissão e oração. E lembramos a força que Deus deu ao profeta Elias, de quando o homem na terra invoca o poder de Deus para que a ação de Deus transborde através de nós para a vida das outras pessoas e que isso Deus ama fazer. A todos que amam a Deus, falando do seu grande amor, Deus ama relacionar-se conosco. Então está dizendo aqui. Agora vamos meditar mais um pouquinho na palavra que Deus mostra aqui que é Ele, né? Pois Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então o que Deus está falando aqui? Que nós, seres humanos, somos dependentes dele. Então, ele é um Deus que é vida, ele não é morte. Ele é maravilhoso e ele sempre vai dar vida e vida em abundância. Então, se nós vamos se relacionando com Deus, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E isso é algo tremendo. E é isso que Deus deseja de todos nós, que nós tenhamos dependência dele. E ele ama isso. Deus ama a sua criação, que somos todos nós. E não importa o que nós fazemos, desde que nós se arrependemos de coração, Deus vai ter misericórdia de nós e não vai tratar nós com tanta severidade. Ele é brando para nos punir, mesmo com os nossos pecados e com todos os nossos erros. Então o Senhor, ele pede e deseja que todos nós se relacionamos com ele verdadeiramente. Tá um pouquinho cheio de mosquitinho aqui, tá, pessoal? Então louvado seja o Deus nas alturas. Santo é o Deus de Israel. E vamos ver como Deus ama esse relacionamento e também nos dizendo que
nós temos que amar a Deus aqui agora, na terra dos vivos. Depois que nós morrermos, nós não podemos louvar a Deus na mansão dos mortos. Então nós temos que começar aqui, agora e já. Todos que já ouviram falar de Deus em algum momento, então comecem a adorar o Senhor. O que é? Oração, na leitura do Salmo, em ouvir a palavra de Deus. Isso vai ser alimento extraordinário para a sua vida. Vai ser o pão vivo que desceu do céu. Isso é algo magnífico. Isso transformará a sua vida e trará sempre um renovo. O que vai dizer aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos depois meditar até o versículo 8, tá? Então, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, eu estou linkando lá em Atos dos Apóstolos e linkando com essa outra passagem aqui na Bíblia. Para quê? Para nós ter um melhor entendimento da palavra de Deus, para nós saber da grandeza e da nossa dependência das nossas necessidades, que nós dependemos tudo de Deus, porque é Ele que dá a respiração, é Ele que dá a vida a todos os seres vivos nessa terra. Então, quando Deus deixa de soprar das suas narinas, desde do céu santo, lá no seu trono glorioso, onde o seu Filho amado, o Senhor Jesus, que ama todos nós, porque entregou sua vida a preço de sangue por toda a humanidade, está sentado à direita do Deus Pai e transborda todo esse amor do Espírito Santo, que louvado seja. Então, para nós ler esse capítulo, do capítulo 21 do livro de Apocalipse, invocamos a força do Espírito Santo, que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder e grande força na sua vida, que chegue com grande glória e honra na palavra do Senhor, que o alimento seja o pão extraordinário que desceu do céu, que é essa palavra maravilhosa do relacionamento que Deus deseja de nós, seres humanos, com o Criador. Então aqui tem até um título, Jerusalém Esposa. Jesus, Deus, veja nós, seres humanos, como uma esposa, né? Veja nós como o noivo. Imagine, Deus é o noivo que está preparado para o casamento e nós somos a esposa de Deus. Somos dependentes de Deus, tá? Falando no feminino modo de dizer, mas para lembrar que nós somos dependentes de Deus. Então isso é algo maravilhoso. E Deus nos espera como noivo para casarmos com Deus e ter uma aliança eterna, louvando agora que estamos vivos, a Deus, glorificando e exaltando e declarando que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Glória a Deus nas alturas. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa, que se enfeitou para o seu marido. Nisso saiu do trono uma voz forte. Eu ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo, e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desaparecerão. Glória a Deus nas alturas. Depois eu vou continuar o resto dos versículos. Vamos fazer só uma pausa
para ver a grandiosidade do relacionamento que Deus deseja com nós. Deus nos vê como uma Jerusalém nova. Por quê? As coisas antigas, a partir do momento que você conhece a Deus e você tem a conversão do grande amor de Deus na sua vida, ela vai fazer com que todas as coisas sejam novas. E falando de relacionamento, isso me fez lembrar, pessoal, uma época que eu fiquei, uma pequena história, tá? Mas é um testemunho. Eu fiquei um tempo morando fora da minha cidade. Na época eu precisei trabalhar em outra cidade e eu fiquei longe do meu filho. Então, antes de você ter o filho, e ele era bem pequenininho, parece que você nunca desejou aquilo. Mas depois que você tem um filho, que você é pai ou mãe, parece que aquela criaturinha, o bebezinho, sempre existiu na sua vida. E ali mostra o relacionamento do filho e com o pai. Esse relacionamento que eu gostaria de expressar para vocês, de uma realidade nossa, igual ao nosso relacionamento com Deus. O bebezinho, lá meu filho pequenininho, ele é dependente o tempo inteiro do pai e da mãe. E isso é algo maravilhoso. E ali mostra o cuidado do pai para com o filho. O filho faz as necessidades, né? E você vai lá, troca a fraldinha dele. E logo depois que você acabou de trocar, ele faz de novo as necessidades, às vezes está até no seu colo e acaba caindo até na sua roupa. Aí você veja que um bebezinho dá bastante trabalho para o pai. Então imagine nós, seres humanos, nós já adultos, né, nós criatura, o trabalhão que nós damos para Deus. Mas Deus ama o seu filho, igual nós amamos nosso filho. Por mais trabalho que ele dá ali, nós fica em cima dele o tempo inteiro, levando leite, a mãe dando de mamar para os bebês. Então mostra a dependência do filho para com o pai e para com a sua mãe ali. Então isso mostra o relacionamento do Deus Pai Todo-Poderoso e do Senhor Jesus conosco. Nós somos os filhos e Deus é o Pai. E todo o trabalho que nós damos para Ele, Ele está tomando todo esse cuidado conosco o tempo inteiro. É no livramento de nós sair da nossa casa para pegar pista, para ir executar os nossos trabalhos em outra cidade. Em várias situações, livramentos de acidente, de uma série de coisas, de morte ou de uma cirurgia que temos que fazer. Nós vemos todo o cuidado que Deus faz, igual nós fazemos para os nossos filhos, né? E se nós, por exemplo, deixarmos nosso bebezinho numa pocinha de barro, brincando ali, se tiver um pouquinho a mais de água e ele cair, sem nós estiver por perto, ele morre ali, afogado. Então, olha o cuidado que um pai tem com um filho. Imagine o cuidado de Deus, de quando nós conversamos com Deus, falamos com Ele. Imagine o quanto maior cuidado Ele não vai expressar conosco. E aí, voltando do meu filho, eu fiquei um bom tempo ali trabalhando em outra cidade. Ficava a semana inteira e vinha de final de semana, e às vezes tinha até final de semana que nem vinha para casa. E chegou alguns dias que o meu filho não me reconhecia mais. Ele não reconhecia o pai, porque houve um distanciamento. Então, quando há um distanciamento, fica difícil você reconhecer e até o cheiro, né, as coisas, o sentimento seu com o filho. Então, Deus deseja esse relacionamento
E Ele quer que todos que estão fora volte a se relacionar com Deus. Ou quem nunca se relacionou com Deus, que se relacione agora. Fale com Deus, converse e ouça a palavra dele, que é maravilhosa. Então, quando nós mantém uma distância, foi o que o meu filho estranhou e não me via como um estranho, porque eu não se relacionava com ele e ele não se relacionava comigo. Então mostra isso também na palavra de Deus. Às vezes nós desejamos alguma coisa, mas nós não conversamos com Deus. Imagine com grande honra, o Espírito Santo me faz eu lembrar de trechos da Bíblia, de quando no virar da tarde, né, durante ali, final da tarde, às 6 horas da tarde, mais ou menos, que Deus descia e vinha falar com o próprio Adão e Eva no Jardim do Éden. Imagine que honra de Adão e Eva conversando ali com o próprio Deus. Eu estou falando, o Espírito Santo começa a soprar forte aqui, é maravilhoso, pessoal. Coisa tremenda, maravilhosa. E Deus deseja isso com todos nós, habitantes aqui da terra. Deus deseja esse relacionamento de amor, de pai para filho, de filho para o pai. É por isso que o Senhor Jesus, quando andava aqui na terra, ele dizia: eu dou graças porque tu és um em mim, Senhor, e eu sou um em ti. E isso é maravilhoso. Então, isso é a unidade, é a Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa única força, num único desejo de amor e gratidão. Louvado seja Deus. E aqui, continuando o resto do trecho do versículo, de nós meditarmos um pouco sobre o relacionamento e dos cuidados de pai para filho, Deus, aí ele continua aqui, ó, né, que ele fala que vai enxugar todas as nossas lágrimas, né, e, e, e as coisas antigas vão desaparecer da nossa vida. E aquele que está sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. E me disse ainda: elas se realizarão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte de água viva. Olha que maravilha! Glória a Deus nas alturas. O vencedor receberá esta herança, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que maravilha! Louvado seja Deus! Então nós podemos ser verdadeiramente filhos de Deus, mas desde que nós amamos a Deus e se comunicamos com Ele, falamos as nossas necessidades em oração e adoramos o Senhor continuamente, sem cessar, para recebermos essa grande glória, essa grande dádiva. E ter sede, imagine beber de uma fonte inesgotável, a fonte da água viva. Glória a Deus nas alturas. Mas o Senhor aqui repreende também aqueles que não buscam a Ele, que em algum momento busca, mas também tem a infidelidade com Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó: quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idolatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que aí não tem vida, porque Deus dá a oportunidade para nós e nós devemos ter gratidão, que eu sempre falei em todos os meus vídeos, desde quando eu comecei, já um pouquinho há mais de um ano. Glória a Deus, estamos aqui perseverante na palavra do Senhor, porque quando você realmente tem uma dívida de gratidão e de amor com Deus, você amará Ele para o resto da vida e você morrerá pelo nome do Senhor Jesus. E eu estou preparado sempre para isso,
não tenho medo de morrer pelo nome e da armadura do poderoso nome do Senhor Jesus. E aí, aquelas pessoas que têm infidelidade com o próprio Deus, então ele vai ter uma morte eterna e irá queimar um lago que arde de dia e de noite por eternidade sem fim, é o que a Bíblia diz. Então, vamos dar glória a Deus nas alturas, vamos louvar o Senhor com o grande clamor que Deus deseja de toda a nossa nação brasileira. Não importa o que aconteça, daremos glória a Deus e vamos exaltando o nome do Senhor Jesus, que haja a exaltação do poder e a glória de Deus nessa terra, através dos meus lábios, e eu declaro com a força do Espírito Santo que eu te amo tanto, Senhor Jesus, que esta palavra chegue até os confins da terra, para que o seu nome seja elevado a todas as nações e a todo esse Brasil maravilhoso, e que todas as pessoas, eu te amo tanto, todos os meus amigos e novos amigos que virão até esse canal e que sentirão mais uma vez a força do Espírito Santo que pairava sobre as águas com grande poder, sopre em sua vida e você sinta o agir de Deus e sinta o grande amor de Deus em toda a sua vida, na sua família, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. I have a nice day, I have a nice week, my friends. Thanks. Não deixe de compartilhar e se inscreva nesse canal maravilhoso de bênçãos, que é honrar e estar nesse lugar maravilhoso, glorificando a Deus nas alturas. Glória a Deus. Forte abraço.